Você precisa aprender a desapegar. E quando a gente fala de desapego, muitas vezes a gente pensa em a forma como a gente se trata as pessoas ou a nossa relação com os outros. Mas a realidade é que o desapego tem muito mais a ver com a sua relação com você mesma do que a sua relação com outras pessoas. Desapego é sobre você ser autossuficiente. Ser uma pessoa desapegada não é só uma pessoa que não se importa. Ser uma pessoa desapegada não é ser uma pessoa que não tá lá pras pessoas, que não demonstra, que não fala. Muito pelo contrário. Desapego tem a ver com você saber que, independente das reações e das ações das pessoas, você vai ficar bem. A pessoa pode fazer o que quiser, a pessoa pode ter qualquer posicionamento em relação a você, ela pode gostar de você, não gostar de você, ela pode ir embora, ela pode ficar, pode te chamar, pode não te chamar, mas independente disso, você vai ficar bem. Porque você não é dependente das reações dos outros. Você não é dependente da visão dos outros sobre você. A sua autoimagem não depende das outras pessoas. O desapego, ele é muito mais ligado com a sua relação com a sua própria autoestima e com o tipo de pessoa que você não só deseja ser, mas o tipo de pessoa que você é, como você se porta perante a si mesmo, não só perante os outros. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre como ser uma pessoa mais desapegada, como desenvolver esse tipo de mentalidade e como aprender a colocar limite nas coisas, colocar limite nas pessoas e desenvolver relacionamentos que vão além do apego. Porque o desapego, né, essa visão de relações, ela tá muito ligada a você abrir mão de ser uma pessoa apegada às coisas, uma pessoa que não consegue deixar ir, uma pessoa que precisa daquilo, que pode estar ruim, pode estar machucando, pode estar doendo, pode estar desrespeitando, mas ainda tem uma parte que é aquilo, porque aquilo vem de uma, aquilo traz uma senso de valor, uma valorização, você se sente valorizada simplesmente por ser vista, mesmo que você não esteja sendo vista da maneira que você gostaria. Simplesmente por ser tratada de alguma maneira, mesmo não sendo a maneira que você gostaria de ser tratada. E é isso que a gente vai abordar. O primeiro ponto é, o que é o desapego e por que, em vez do que muitas pessoas dizem, ele fortalece as suas relações ao invés de quebrá-las. A maioria das pessoas, quando elas pensam em desapego, elas pensam em relacionamentos frágeis, em relacionamentos que não fazem tanta diferença, e o desapego é justamente ao contrário. E o que ele faz com essas relações é justamente ao contrário. Nenhum momento de ser uma pessoa desapegada vai prejudicar bons relacionamentos. Ser uma pessoa desapegada vai fazer justamente o contrário. Quando você é uma pessoa que não coloca dependência em uma relação, essa relação ela ganha profundidade. Relacionamentos que são a base do apego, que funcionam com base em uma dependência emocional, uma dependência financeira, uma dependência de pessoa mesmo, de qualquer maneira, qualquer tipo de dependência, eles são rasos e eles sempre vão ser rasos. Ah, por que é raso? Por que eu precisar que minha amiga esteja sempre lá ligando pra mim? Por que eu precisar desse namorado e não achar que eu não consigo viver sem ele? Torna esse relacionamento raso. Porque não é um relacionamento que é construído com base em você como inteira. Uma grande parte de você depender das pessoas ou precisar das pessoas é você se conter pra agradar. É muito difícil uma pessoa que tem apego a alguém, a alguma situação, se abrir inteiramente, porque ela sempre vai estar cercada de medo. O medo de falar a coisa errada, de fazer a coisa errada, da pessoa não gostar, da pessoa, se eu fizer isso, a pessoa vai embora, se eu falar isso, a pessoa vai embora. Então você tá constantemente se podando dentro daquele relacionamento, dentro daquela relação. E o que isso faz? Isso cria superficialidade nas relações. O que isso faz? Isso cria um distanciamento entre as pessoas. Seus relacionamentos são rasos, porque você não consegue se demonstrar. Você consegue falar se você é uma pessoa pegada, como uma pessoa pegada, você consegue falar que as pessoas na sua vida te conhecem por inteira, te enxergam totalmente, é impossível. Porque se o relacionamento à base de apego, ele necessariamente funciona à base de medo. À base do medo da perda, do abandono. Então você tá constantemente se mascarando, até mesmo criando um personagem em volta de você que satisfaça as vontades dos outros e que te dê a validação que você precisa dentro daquela relação. Quando você entra em um estado de desapego e ser uma pessoa desapegada, você para de ter essa necessidade de agradar, essa necessidade de provar que você vai receber sentimentos, que você é uma pessoa com valor, que você não sei o quê. Você para de tentar provar. Porque não importa se a pessoa fica ou vai, você tá tudo bem. Você tá bem inteira. Porque a sua visão e a sua imagem pessoal, ela é dependente apenas de você. Então você consegue se abrir. Você não tem medo de falar o que você não gostou, você não tem medo de falar como você tá se sentindo, você não tem medo de falar que você ama, que você deixa de amar, que você sente isso, que você sente aquilo, de fazer uma coisa que você gosta, de demonstrar os seus gostos, os seus interesses. Então você se abre. É a única maneira de uma amizade ser profunda, porque é a única maneira de uma amizade ser honesta. Quando você tá ali, ó, acorrentado naquele apego, naquela dependência, naquele negócio de você precisar não sei o quê, você não se abre. E não adianta falar que abre, porque não abre. Porque o medo, ele sempre vai ser paralisante. Essa é a questão do medo, ele te segura. E ele sempre vai segurar uma coisa em você, se você viver com base nele, com base nesse medo de perder, entendeu? E o desapego, ele é justamente o contrário disso. É você falar, tá, essas pessoas estão na minha vida, essa pessoa tá na minha vida, esse namorado, essa namorada, esse amigo, essa amiga, essa pessoa está na minha vida. Independente do que eu fizer, independente do que eu falar, essa pessoa tá aqui. Se ela quiser ficar, isso é uma escolha dela. Isso é um caminho dela.
Ela pode escolher ficar, ela pode escolher sair. Se ela me enxergar, ela me vê, e ela escolher sair, isso não tem nada a ver comigo. Ela escolhe o que ela quer fazer. É a tarefa dela, a vida dela. Você tem a sua, e você existe por si só. Então, se essa pessoa for embora, é porque não era pra estar com você. Porque ela te viu por inteiro e ela foi. E é isso, você é o que você é pra ver. Entendeu? Então, você aceita como você é por inteiro, mesmo com medos, mesmo com defeitos, com coisas que você não gosta tanto, que você gostaria de melhorar, e que você provavelmente tá buscando melhorar. Você existe. Tem pessoas que vão ficar, tem pessoas que vão embora. O seu valor tá lá, independente de qualquer coisa. E as pessoas que tiverem que ficar, vão ficar. Isso é ser desapegado, isso é desapego. Desapegar é conseguir dizer: eu não preciso de você na minha vida. Eu não preciso de você na minha vida. Eu escolho ter você na minha vida. Isso é desapego. Você faz uma escolha consciente de ter aquelas pessoas. Você não precisa da aprovação delas, você não precisa do amor delas, você não precisa de nada em troca. Você não precisa que elas façam nada. Você só escolhe ter elas. Porque elas são quem elas são e você quer elas lá. E a mesma coisa acontece com você. A pessoa te vê, ela te enxerga, ela quer ter você na sua vida e ela escolhe ter você na vida dela. Quando isso se torna mútuo e recíproco, é aí que você tem um laço, uma amizade, um relacionamento, qualquer coisa que seja. E olha como esse laço é mais bonito. Olha como esse laço tem mais valor. Amor, ele existe por si na liberdade da escolha de estar com aquela pessoa. É muito difícil você falar de amor quando esse amor, ele é cobrado, quando esse amor, ele é uma obrigação. Isso é amor? Se é uma obrigação, se vem de um lugar de validação, isso é amor? Isso é desejo? Isso é pertencimento? Muito mais sincero e muito mais puro é o amor que é escolhido. É o amor que você escolhe demonstrar. Que você tá lá com uma pessoa numa casa e você escolhe estar em silêncio, você escolhe estar falando, você escolhe estar com ela, você não precisa falar nada. Você pode estar só deitado na cama lá. De boa, aproveitando a presença daquela pessoa. Isso é amor. É presença. E é presença por escolha de simplesmente estar lá. Não porque tem nada em volta. Então, essa é a grande coisa do desapego. Essa é a profundidade que gera. E a forma como você vai começar a tirar esse tipo de relacionamento e se tornar uma pessoa que é desapegada é colocar esse foco em você mesma. Ou seja, em vez de você colocar como central da sua vida as pessoas da sua vida, você se coloca como central e começa a observar do seu ponto os outros, em vez de pegar focando na percepção alheia sobre você. Não é sobre o que a pessoa vai pensar sobre você, é sobre você existe, você sabe o que você é. Você começa a focar no que você entende como o que você quis dizer, o que você acha, por que sua opinião é sua opinião, e não pensando no que é a opinião dos outros, qual é a visão dos outros, ou qual seria a percepção de alguém em relação a você. Falando de uma maneira mais prática, a primeira coisa que você precisa fazer, de fato fazer, é criar uma imagem de você mesma que vá além das suas relações. Ou seja, o que eu gosto de fazer é, tipo assim, ter um caderno pra escrever sobre, às vezes até criar uma pasta no Pinterest pra você ter uma imagem visual, se você é uma pessoa mais visual, e criar uma identidade sua, que já seja honestamente sua, que seja verdadeiramente sua, não uma coisa que você vai criar e transformar, mas uma coisa que já é você. E você vai criar aquilo de uma maneira real e tangível, algo que vai muito além de qualquer tipo de relacionamento. Por exemplo, quais são os seus hobbies? As músicas que você gosta, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Se você estivesse sozinha hoje, você tivesse o dia inteiro pra você, se não tivesse fazendo nada, você não vai encontrar ninguém, o que você faria simplesmente por você, porque você gosta? Cria uma identidade e solidifica a sua identidade. Algo que já é seu, e às vezes até adiciona coisas que você gostaria de estar fazendo mais. Por exemplo, como eu falei, hobbies. Pô, uma maneira maravilhosa de você criar uma identidade que seja mais autenticamente sua e independente dos outros. Coisas que você gostaria de aprender. Pô, eu sempre quis pintar, sempre quis desenhar. Coloca isso lá. Comece a fazer isso e comece a adotar essas práticas. Crie uma identidade bem real, que você consiga realmente visualizar e que te coloque mais assim, em contato com a pessoa que você é. Às vezes a gente se perde, que nem eu falei, você é a pessoa central, às vezes a gente se perde no movimento alheio, em tudo que tá em volta. Não, você é o centro, não são as pessoas o centro, você é o centro. As pessoas, elas estão ali em volta de você. E isso vale pra todo mundo. Você existe no seu mundo, e as pessoas estão em volta do seu mundo. A próxima pessoa, ela existe no mundo dela, e as pessoas estão em volta do mundo dela pra ela. Assim você consegue se tornar uma pessoa mais individual. E eu não falo de individualismo, de ser uma pessoa individualista. Eu falo de ter individualidade. E é isso que você precisa. E não só ter individualidade, mas ter um senso do que é a sua individualidade, de quem você é. Então você constrói isso, como eu falei, pega um caderno e começa a escrever o que você gosta, quem você é, o que você gosta de fazer, lugares que você quer ir, viagens que você quer fazer. Pode ser literalmente qualquer coisa que pra você faça sentido e que te coloque numa posição de pessoa individual, pessoa única. Ah, isso sou eu. Isso sou eu além do meu trabalho, isso sou eu além da minha melhor amiga, isso sou eu além do meu relacionamento. Quem é você? Isso é além da minha relação dos meus pais. Quem é você?
segunda prática que você vai fazer é começar a treinar a dizer não. O máximo que você puder quando for necessário. Eu não digo o máximo que você puder pra você dizer não pra coisa que você gostaria de dizer sim. Mas assim, se você vê que tem um pouquinho de vontade ali, você tá assim, tenta praticar dizer não. Depois você pode voltar a dizer sim às vezes, tudo mais, quando você tiver mais um senso mais forte de independência emocional. Mas se você tá realmente querendo se tornar uma pessoa desapegada, você precisa começar a colocar em prática o dizer não, principalmente pra pessoas que você sente que você tem um apego. Dizer não pra um dia que você quer sair, que eles querem sair, você quer ficar em casa, dizer não pra um almoço que você tá querendo guardar dinheiro, pra qualquer coisa que por qualquer motivo que seja, mesmo que seja literalmente, não tô tão no clima, pode ser só isso, você só não quer. Não tem motivo nenhum, não tem explicação, você só não quer. Treine dizer não. Treine para quando você vê que a sua cabeça tá indo pra, mas o que que eu vou falar? Puta, eu vou ter que explicar. Não, você não tem que explicar. Treine o uso da palavra não. Sem explicação. Treine simplesmente a ser uma pessoa que consegue dizer, não quero, não vou. Amiga, não dá hoje. E ponto. Pessoas que te amam, que estão lá, elas vão entender. Elas não vão ficar chateadas. Às vezes a gente tem essa ansiedade, né? Porque é justamente por isso que a gente tem, porque a gente tem apego. Porque a gente tem medo de que se a gente ofender alguém, a pessoa vai embora. Ou que se a pessoa não gostar do que a gente falou, a pessoa vai embora. Porque a gente tá dependendo dessa relação. É literalmente uma codependência ali rolando. Principalmente se os seus amigos são assim também. Precisam que você responda na hora, precisam que você ligue na hora, que você atenda, não sei o quê. Isso é codependência, isso não é saudável. Então você tem que treinar a dizer não, mesmo que não tenha uma explicação, mesmo que não tenha um motivo. Faça isso uma prática do seu dia a dia, e aí quando você sentir que você já tá ficando um pouco mais desapegada, que você tá mais tranquila, você consegue falar não com uma certa clareza, uma certa certeza, aí você começa a abrir um pouco mais de exceção, pensa um pouco antes de falar não, pensa, talvez, depois. Vai sentindo a sua vibe e vai aprendendo a ler a si mesma. Isso é uma parte muito importante, porque o nosso autoconhecimento é a nossa maior arma quando se trata das nossas relações interpessoais. Então, aprenda a se entender, treine dizer não o máximo que você puder, até você conseguir tomar decisões que sejam muito conscientes e muito propositais na hora de você dar uma resposta pra uma coisa. Pra você saber olhar e falar assim, eu tô falando sim porque eu quero, ou eu tô falando sim porque eu preciso de uma validação dessa pessoa. Entenda a diferença e você vai se tornar uma pessoa desapegada. Próximo é parar de se explicar e começar a observar. Observe muito. Um dos pontos maiores de você ter esse movimento de você, se colocar no centro, é que você cria uma visão panorâmica muito maior do que tá acontecendo à sua volta. Quando você tá muito focado na pessoa aqui, na pessoa aqui, na pessoa aqui, você não enxerga as coisas com clareza. Você precisa dar um passo pra trás. E você precisa aprender a observar. Precisa observar reações, padrões. Quem que tá indo atrás de você quando você não tá indo atrás? Muitas vezes não vai ser as pessoas que você tá indo atrás com muita frequência. Quem são as pessoas que, quando você fala não, levam isso na pessoal, levam isso como um ataque, ficam irritadas, ficam incomodadas? Quem são as pessoas que falam, não, amiga, eu entendo. Pô, você não veio, mas eu sei porque é porque você tá guardando dinheiro, eu entendo, você tá num momento importante da sua vida. Respeito isso. Quem são as pessoas que fazem isso? Quem são as pessoas que não fazem? Aprenda a observar de uma maneira até mesmo distante. Pode parecer frio, mas eu juro que não é. É uma coisa natural e é importante pra você. É respeito com você mesma. E quem te ama não vai achar que é frio. Então, assim, aprenda a dar um passo pra trás e olhar com muita objetividade quem que tá ali fazendo qualquer tipo de movimento pra tentar te atrasar, pra tentar te fazer sentir julgada, prejudicada, por fazer coisas que simplesmente são um pouco melhores pra você. Não é sobre sempre se colocar em primeiro lugar e nunca satisfazer os desejos das pessoas, nunca cuidar das pessoas. Muito pelo contrário, que nem eu falei, desapego é uma coisa que traz profundidade para as amizades, mas vai trazer profundidade para as amizades corretas. Não adianta nada você ficar colocando os desejos de um monte de gente na sua vida, na frente de você, dos seus desejos, das suas vontades e da sua vida, quando as pessoas não estão nem um pouco dispostas a ter compreensão com você. A gente entender em momentos que você não tá tão bem. É sobre você fazer as coisas quando dá, e quando não dá, não se sentir culpada e não sentir aquele peso de não poder fazer. Porque as pessoas que estão ali torcendo por você de verdade, que estão ali por você, de fato, pela pessoa que você é, não vão se incomodar com isso. Então, aprenda a dar um passo pra trás e observar de longe e entender quem são as pessoas e os papéis delas. O próximo é reforçar a sua autoestima com ações diárias. Tem muito jeito diferente de reforçar a sua própria autoestima. Nossa, tem umas coisas maravilhosas que dá pra fazer. Tem muita gente que gosta de afirmação, particularmente, não é uma das práticas que eu adoto, mas eu sei que funciona pra muitas pessoas, de você olhar no espelho, falar umas frases e tudo mais, tem muita gente que gosta disso. Uma coisa que eu gosto de fazer é praticar o autocuidado na minha rotina. Ou seja, eu faço coisas que uma pessoa que, a minha versão mais feliz, a minha versão mais plena, ela faria. Por exemplo, cara, eu gosto muito de cuidar do meu corpo físico. Eu gosto muito de ir na academia, de fazer pilates, de me alongar. Então, eu tento o máximo possível, mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando eu tô de mau humor, eu pratico a disciplina pra isso. Eu sempre vou fazer minha academia, eu sempre vou correr, eu sempre vou fazer meu pilates em casa.
Pode ser que eu faço de manhã, geralmente, mas se eu não conseguir fazer de manhã, pode ser que seja à noite, pode ser que seja à tarde, no horário que der, porque pra mim é uma coisa que faz eu me sentir bem. Muitas vezes, amor próprio e autocuidado não são as coisas que a gente faz, tipo, nossa, que delícia, isso daqui tá sendo ótimo, tô super na vontade de fazer isso. Muitas vezes, o autocuidado, ele vai estar na disciplina de você fazer as coisas, mesmo quando você não tá tão afim, porque você sabe que é bom pra você. Então, comece a praticar coisas que, mesmo quando for difícil de começar a fazer, e você continua fazendo, continue. Torne aquilo um hábito, torne aquilo rotina, torne aquilo rotina. Vai fazendo. Pode ser que nem eu falei, pode ser ir na academia, porque, que nem no meu caso, eu gosto de estar ali cuidando do meu corpo, eu amo a sensação de terminar um treino que eu sei pra caramba, chegar em casa, tomar um banho, e tipo assim, caraca, fiz isso, bati essa meta. Eu gosto particularmente, mas pode ser qualquer coisa, pode ser aprender uma língua nova. Pô, sempre quis aprender francês. Começa a fazer isso. Começa a dedicar o seu tempo que você tem disponível a coisas que te cabem e te fazem sentir bem com você. Cria uma relação com si mesma baseada em disciplina, nas suas metas, nos seus sonhos e no que te faz sentir bem. Quando você faz isso, a sua rotina, quando a sua rotina ela gira em torno de você estar bem, de você estar emocionalmente saudável, na sua relação com você, a sua vida muda e você consegue se distanciar um pouco mais do seu apego, ver as coisas com mais clareza e não se prender a pessoas que te dão um pouquinho ali de validação. Você não consegue consegue se distanciar de coisas que não te cabem, porque você se cabe tanto, você se faz tão bem, que o que te faz mal fica muito mais claro. E é muito mais prazeroso viver a vida assim. E o último e mais importante de todos aqui. Aceite que certas relações são temporárias e certas relações não têm a profundidade que você gostaria. Uma pessoa ser um colega não é uma coisa ruim. Uma pessoa ser um amigo de bar não é uma coisa ruim. Uma pessoa ser um cara que você vai sair um pouco, mas não vai dar certo, não é uma coisa ruim. Relacionamento, seja qual for o critério, a base desse relacionamento, seja romântico, amizade, qualquer coisa que for, eles não precisam ser grandes e grandiosos para eles serem relevantes e para eles terem um papel na sua vida, um lugar na sua vida. Você pode dar lugares para relações que não tenham tanta profundidade, que não sejam tão importantes, mas você tem que saber colocar essas coisas e essas relações no local correto. Você tem que saber separar as coisas. Pô, essa pessoa é muito legal, eu gosto dela, acho ela bacana e tudo mais, mas não tem um vínculo e um entendimento ali nessa relação que torne essa uma amizade de fato. Às vezes é um coleguismo. E tudo bem. Você não precisa buscar a validação dessa pessoa e essa pessoa não precisa te amar e te adorar e falar que você é uma super amiga dela. Tudo bem você aceitar que essa pessoa, tipo, ela até gosta de você, mas ela não é nada demais. Tudo bem você achar isso. Tudo bem você sair com um cara, às vezes, pô, você tá achando ele bacana, não tá tendo ali um sentimento super forte, e esse cara também não é apaixonado por você. Mas se você tá afim de sair com esse cara um pouco pra se distrair, ou pra sair pra um lugar legal, tudo bem, ele não precisa ser o amor da sua vida. Ou, por exemplo, vamos supor que você se envolveu com uma pessoa, você teve um relacionamento ali longo, você achou que essa pessoa que você ia casar, você achou que essa pessoa que ia ser a pessoa da sua vida. Tipo, se esse relacionamento acabar agora, cara, tudo bem, você não perdeu o seu tempo. Você teve uma experiência com uma pessoa. Você viveu uma coisa com aquela pessoa, foi o que tinha que ter sido. No momento que você viu que não ia ser, não ia te servir além daquilo, você pega essas coisas, você foi embora, ou a pessoa viu que não servia a ela e ela foi embora, e tipo assim, é isso. É isso. E tudo bem, não tem que ter rancor. Óbvio que se a pessoa fizer uma coisa muito grande pra te machucar, super entendo, normal você ficar rancorosa ou ter um sentimento ali de mágoa. Mas mesmo com um sentimento de mágoa, mesmo que doa, você não perdeu o seu tempo. Porque ou você tirou uma lição daquilo, você aprendeu alguma coisa com aquela situação. E se você procurar, você sempre vai achar uma coisa pra aprender daquela situação. Ou simplesmente era uma coisa que tinha que ter acontecido, foi bom no tempo que durou, que podia ter sido bom, e depois acabou. E vida que segue. As coisas elas não precisam ser extraordinárias para elas terem um papel na sua vida. As relações elas não têm que ser base dessa intensidade profunda, que foi uma coisa super. Não, às vezes as coisas elas podem ser simples, podem ser aquilo, tipo uma amizade, não precisa ser uma amizade. Pode ser uma amizade. Não precisa ser sua melhor amiga, ela não precisa te ver como melhor amiga, pode ser uma amiga. Você gosta, você conversa e tal. E é isso. Então saiba colocar as coisas e as pessoas e as relações no seu devido lugar. E saiba aceitar que certas coisas simplesmente não são pra ser. Certas pessoas simplesmente vão ir embora. Certas pessoas não vão gostar tanto assim de você. E vida que segue. Quando você consegue se colocar numa posição que aceita os diferentes papéis das diferentes pessoas na sua vida, a sua vida fica mais leve, porque não tem mais cobrança. É orgânico e é natural. O mais importante que você precisa levar desse vídeo é: desapego é uma prática diária. Ele não é sobre você olhar para as pessoas da sua vida e abrir mão delas. Não é sobre quando qualquer coisinha acontecer, você pegar suas coisas e for embora. Não, não é isso, muito pelo contrário. É sobre você saber que você tem valor por si só. Que as pessoas que estão na sua vida, elas estão lá enquanto elas servirem
com uma energia positiva, quando elas estiverem te fazendo feliz, quando estiverem te fazendo bem. E quando elas não tiverem, a comunicação entrará em local aqui, você vai comunicar, você vai conversar. Mas se aquilo não mudar, você consegue viver sem. As pessoas, elas vão e vêm. E você não precisa estar com pessoas que você não quer estar. Elas não precisam estar lá. Você pode escolher as pessoas que estão com você. E é lindo você escolher. A escolha de alguém pra estar com você é linda. Porque ela é muito mais sincera. É muito mais honesto e genuíno você escolher uma pessoa. Você tá com ela porque não porque você precisa dela, porque você depende dela, porque tem alguma coisa que ela tem pra te oferecer. Não. Não tem nada pra te oferecer. Você só escolhe. Você gosta da companhia dela, você quer, ela tá lá. Simples. Algo muito mais orgânico, muito mais natural, muito mais genuíno. Então, quando você for repensar a sua vida e pensar, não, agora eu quero ser uma pessoa desapegada, olhe para suas práticas diárias, para o seu autocuidado, para sua visão de si mesma, para como você trata as pessoas e como as pessoas te tratam, saiba dar esse passo para trás, saiba praticar o desapego. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário, ajuda bastante no engajamento e eu vejo vocês no próximo vídeo.